I'm so glad to be here tonight with you. Eu estou muito alegre de estar aqui nesta noite com você. I've enjoyed the choir, enjoyed our pastor and his wife, and enjoyed you singing as well. Eu me alegrei com o cântico do coral, o cântico do pastor José Mauro da Diva, e me alegrei também com a forma como você está cantando. I got to go with Pastor Holm to the Antioch Project this morning. Eu tive a oportunidade de ir com o pastor Rômulo para a reunião de pastores do Antioquia nesta manhã. And to meet pastors in the area, it was a great blessing. E eu pude conhecer alguns pastores desta área e foi uma grande bênção. And it was so exciting to see the video of what God has done here. E eu me senti tão abençoado de ter assistido o vídeo a respeito do que Deus tem feito por esta igreja. Thank you for being faithful to God and to ministering here to this community. Muito obrigado porque você tem sido fiel a Deus e tem ministrado a palavra dele para esta comunidade. There are souls just around the corner who need Jesus. Há sempre almas em cada esquina que precisam do Senhor Jesus Cristo. I am so glad that they can see Jesus in you. E eu me sinto feliz que essas almas podem ver Jesus Cristo através da sua vida. Would you turn to Romans chapter 12, please, tonight? Hoje à noite você poderia abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. I mentioned last night that we are going to read and study some of my favorite passages in Romans, and this indeed is one of them. Eu disse ontem à noite que nós estaríamos lendo e pregando algumas passagens favoritas do livro de Romanos e definitivamente Romanos 12 é uma delas. Let's read verses 1 and 2. Vamos ler versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. May God add his blessing to the reading. Let's bow in prayer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos fechar os olhos e orar. Oh, great God, we thank you for your love for us. Grande Deus, nós te agradecemos pelo seu imenso amor para conosco. Lord, we thank you for this church and for the people of it. Senhor, te agradecemos por esta igreja, pelas pessoas que fazem parte dela. We thank you that you are doing a work here and across the world with your gospel of truth and hope. E nós through Jesus. agradecemos que o Senhor está realizando o seu trabalho, não só aqui, mas através do mundo, com o seu evangelho de verdade e amor. And Lord, I am grateful for the opportunity to speak and to present your word. Pai, eu sou tão grato pela oportunidade de pregar e apresentar sua palavra. I pray that the Holy Spirit would work in our hearts to understand. E eu oro que o teu Espírito Santo trabalhe então no nosso coração para entendermos. And Lord, thank you that you give us the grace to act upon what we understand. E eu te agradeço, Senhor, que o Senhor nos dá graça para agirmos diante daquilo que entendemos. So meet with us tonight to your glory. In Jesus' name, amen. Venha ao nosso encontro nesta noite para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Amen. Across time and history, there are many stories of people giving their lives for another. Através do tempo e da história, nós encontramos pessoas que deram as suas vidas pelo Evangelho. There are modern stories like Sergeant Travis Atkins, Há histórias modernas, como por exemplo a respeito do Sargento Travis. On June 1st, 2007, went out with his men on patrol. No mês de junho, primeiro dia de junho de 2007, As they saw two men who were acting suspicious, ele saiu para fazer a patrulha e ele viu dois homens suspeitos. one man took out a suicide vest and walked towards the soldiers. Desses homens suspeitos mostrou que ele tinha uma veste com bombas e ele começou a caminhar em direção a esses soldados. Sergeant Atkins dove upon the man. E esse sargento Travis, ele simplesmente pulou em cima daquele homem. And with his body, he shielded the rest of his men from death. E com o seu próprio corpo,
ele protegeu os seus demais soldados de uma morte certa. There's a story of a 10-year-old girl named Kira. Também a história de uma menina de 10 anos de idade, cujo nome era Kiera, Who pushed 2 toddlers from an oncoming car and saved their life but lost hers. ela conseguiu salvar 2 bebezinhos que estavam no carrinho de um carro que iria atropelá-los através do seu próprio corpo. And here in São Paulo in September of 2015, E aqui também, na cidade de São Paulo, em 2015, on the steps of the cathedral in São Paulo, numa das escadas subindo para a Catedral de São Paulo, a homeless man saw a lady being dragged away as a hostage. um homem de rua viu uma mulher que estava sendo levada, sequestrada. He dove on the man with a gun, Ele pulou no homem que estava armado, saved the woman's life, salvou a vida da mulher, but lost his. mas perdeu a sua própria vida. And these stories capture our minds and we wonder at such bravery. E essas histórias realmente cativam a nossa mente, porque nós nos deparamos com atos de coragem. And we find it hard that a person, a human, would give his life for another human. E muitas vezes nós achamos até um absurdo, né? Que seres humanos dariam as suas vidas por outros seres humanos. If someone saved your life like that, what would you do? Se alguém tivesse, ou se alguém salvasse a sua vida desta forma, o que você faria em troca? How would you respond to that? Como que você responderia a um ato desses? But with the amazing grace of Jesus Christ, we have been rescued. Mas a verdade é que através da preciosa graça de Jesus Cristo, nós também temos sido socorridos. Jesus Christ, God's Son, gave his life for the sins of mankind. Jesus Cristo, Filho de Deus, também deu a sua vida para a salvação da humanidade. Romans 5:8 says, God demonstrated his love toward us in that while we were sinners, Christ died for Romanos us. 5:8 diz que Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. How amazing that God would give his life for Que humans. maravilha que Deus daria sua própria vida por nós. We humans did not love God. Nós, seres humanos, não amamos a Deus. And so tonight I want to talk about what our response is to God for rescuing us. Então hoje à noite eu quero falar sobre o tipo de resposta que nós damos à maneira como Deus tem nos salvado. It's a very simple statement. Since Jesus gave his life for you, you give yours to him. Simplesmente pense nesta sentença, nesta frase. Da mesma forma que Jesus Cristo deu a vida dele por nós, deveríamos nós agora darmos nossa vida por ele. At the end of chapter 11, we see why in verse 1 of 12, Paul says, therefore. No capítulo 11, finalzinho do capítulo 11 e também início do capítulo 12, nós encontramos como Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Let's read verses 11, 32 through the end of the chapter. 11. 32. Chapter 32. 11, verse 32. Sorry. Ok. Capítulo 11, verso 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. 32. All the way through. All the way through. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. All things to him be the glory. Todas as coisas para ele seja glória. So Paul in verse 1 of chapter 12 says, therefore, because of this passage and also because of the salvation that we have in Jesus. E agora Paulo diz então, por causa do que nós acabamos de ler, da salvação em Cristo Jesus. So point number 1, give yourself to him. Então, a primeira lição, primeiro ponto
entregue a sua vida a Ele. Paul says, I urge you. Paulo diz, rogo-vos. It's curious, he doesn't say I command you, but I urge you. Interessante, Paulo não disse eu te ordeno, mas eu te rogo. But look at Scripture, what does he say the basis is for his urging? Mas olhe nas Escrituras qual é a base que ele está usando para este rogo. He says, I urge you based on the mercies of God. Ele disse, eu estou te rogando pela compaixão de Deus. What is God's mercy? He did not give us what we deserve. E o que significa a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, senão o fato que Ele não nos deu o que nós merecemos? Throughout the book of Romans, he talks about God's mercy. Todo o livro de Romanos, Paulo fala sobre a misericórdia de Deus. In fact, the verse we just read in 32 says, For God has shut up all in disobedience so that he may show mercy. O próprio verso 32 que lemos diz que Deus encerrou todas as coisas debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. So Paul appeals to us on the basis of God's mercy to do something. Então, Paulo está nos rogando baseado na compaixão de Deus para que façamos alguma coisa. He says, present or give yourself. Ele diz para apresentarmos nós mesmos. And because of this appeal, he says, of the mercies of God, I want you to make available. That's what give or present, make available. E essa expressão apresentar significa ser disponível. It's the idea of standing next to someone in authority, being ready to serve. É a mesma ideia de você se posicionar ao lado de alguém que tem autoridade e ficar à disposição daquela autoridade. And so in Galatians, Paul says, he says of Jesus, Jesus gave himself for us. Lá no livro de Gálatas, Paulo disse que Jesus entregou-se por nós. Over and over, it speaks of God giving himself for us. And so Paul says, now I urge you. Várias e várias vezes o livro fala a respeito de Deus ou Cristo se dando por nós, e agora Ele está nos rogando para que façamos o mesmo. So present yourself to Christ. Então, apresente a si mesmo a Deus. I wonder if we think about God's mercy to us. Eu fico imaginando se nós realmente pensarmos na misericórdia de Deus para conosco. And if you are a believer in Jesus Christ, Se você já é um crente em Jesus Cristo, have you given all of yourself to him? e você realmente já apresentou todo o seu ser a Ele? Sometimes it's easy to hold back Porque muitas vezes é mais fácil segurar alguma coisa and not be freely giving ourselves to e him. não se entregar completamente, livremente a Ele. So that brings me to point number 2. E isso me traz ao segundo ensinamento. Give yourself to him. Entregue-se a si mesmo a Ele. He says we are to present your bodies. Nós devemos apresentar os nossos corpos. And notice it's plural. He's speaking to the church. E ele está usando corpos no plural, porque ele está falando com a igreja toda. But he's speaking of the whole person. Mas ele também está falando da pessoa como um todo. Not just my heart, Não apenas Not just my coração, mind. não apenas mente, but my whole body. mas o meu corpo inteiro. So we have this imagery of sacrifice. Paulo, na verdade, está tendo uma visão de sacrifício. When you sacrifice in the Old Testament a lamb, you didn't just give a leg. Quando você sacrificava um cordeiro no Novo Testamento, você não sacrificava simplesmente um cordeiro, It was all of the lamb. mas você sacrificava todo aquele cordeiro. Because the whole person for us has been redeemed, then we give the whole person of us to God. Considerando que todo o nosso ser foi redimido, nós deveríamos então oferecer todo o nosso ser redimido a Deus. I think sometimes we think that God will be satisfied with just a part. Às vezes nós pensamos que Deus vai se dar por satisfeito só com um pedaço de nós. Sacrifice, it's a hard thing for us. Mas esse sacrifício é algo difícil para nós. I don't know about you, but I love myself. Eu não sei a seu respeito, mas eu acho que me amo. Sometimes we are fearful of what God will do if we give ourselves to E às Him. vezes nós sentimos medo do que Deus vai fazer conosco se nos entregarmos totalmente a Ele. But the good part in this is we are to be a living sacrifice. Mas uma boa notícia a respeito disso tudo é que nós deveríamos ser um sacrifício vivo.
God wants to use us as we live out our lives for Him. Deus quer nos usar vivos, conforme nós estamos vivendo a nossa vida. But it's also a holy sacrifice. Mas este sacrifício também precisa ser santo. The idea of holy is to set apart ourselves unto God. E a expressão santo quer dizer separados para Deus. It's not to be separate apart from the world and that we do not reach them. Não quer dizer separados do mundo a tal ponto que não conseguimos alcançá-lo, But that we set apart ourselves to God so that He may use us. mas separados To them. para Deus, para que Ele possa nos usar. Paul has already said in chapter 6 that we are to consider ourselves dead to sin, Paulo já disse no capítulo 6 que deveríamos nos considerarmos mortos para o pecado, but alive to God. mas vivos para Deus. So we're living in a world as a living sacrifice. Então nós estamos vivos, vivendo neste mundo, mas como sacrifício vivo. Make no mistake, our offering up ourselves is in no way a repayment to Christ. Por favor, não faça esse erro de imaginar que o nosso sacrifício é uma forma de pagamento pelo que Jesus fez por nós. We're not giving ourselves to repay Jesus for what He has Nós done. não estamos nos dando a Cristo para pagar o que Ele fez por nós. But we give ourselves in love and out of love. Mas nós estamos dando-nos a Ele porque o amamos. But notice, this is the whole person, as I said before. Então, observe, a questão de nos entregarmos por inteiro, It's an utter and complete sacrifice, diz, é um sacrifício vivo, but it's a living sacrifice. é um sacrifício vivo e completo. All throughout the Old Testament, it talks of us being giving sacrifice to God. O Velho Testamento sempre fala sobre a importância de dar sacrifícios a Deus. Psalm 27, offer ourselves to God in joy. O Salmo 27 fala que deveríamos nos dar a Deus em alegria. Psalm 50, we're commanded to offer to God a sacrifice of thanksgiving. O Salmo 50 diz que deveríamos nos oferecer a Deus como sacrifícios de gratidão. See, our lives are to be joyful sacrifices of thanksgiving. Ou seja, nossa vida deveria ser um constante sacrifício de gratidão. And how can we not give ourselves to God? Because He has loved us and given Himself E for us. como que não nos daríamos como sacrifício a Deus depois de tudo que Ele tem dado a nós? So I wonder about you and I wonder about me. E eu fico pensando a seu respeito e a meu respeito também. Do we hold back a part? Será que nós estamos segurando algo de Deus? Paul is urging all of us. Deveríamos oferecer tudo de nós. The Apostle Paul, as we know his story, gave all of himself. Paulo, conforme nós conhecemos a sua história, ele deu de tudo a Deus. So believer, have you given your all to Então, Him? meus amados, você tem dado o seu tudo para Deus? Have you dedicated your time to Him? Você tem dado o seu tempo a Ele? Have you dedicated your very life to Him? Você tem dedicado toda a sua vida a Ele? Are you living to please God as an acceptable sacrifice? Você está vivendo para agradar a Deus? But third point, Mas o terceiro ensinamento, give yourself to Him. entregue-se a Ele. So we give ourselves to God, who is our creator, Nós nos entregamos a Deus como nosso Criador, but He's also our Savior. mas Ele também é nosso Salvador. And He says our giving ourselves to Him is our spiritual service of worship or reasonable worship. Paulo ensina que quando nós nos entregamos a Ele, isso serve como nosso culto racional. Paul is saying it's only reasonable for you and for me to give ourselves to God. É algo muito racional que você e eu nos entreguemos a Deus. It is this act of spiritual worship. É um ato de adoração espiritual. When people see us give ourselves to God and let Him use us, they will glorify God. Quando pessoas ao nosso redor percebem que nós estamos nos dando a Deus e sendo usados por Ele, elas acabam louvando a Deus por isso. The idea of worship here is one of a sacrificial worship in the temple, the Old Testament temple. A ideia de ser um sacrifício vivo é a mesma daquele sacrifício que era oferecido nos templos. And sometimes we think of worship as a thing we do. E muitas vezes pensamos que adoração é algo que fazemos. We sing, Nós cantamos, give praise to God. nós glorificamos a Deus.
But worship is more than singing. Mas adoração envolve mais do que cânticos, It's more than just action. envolve mais do que ações. It is our heart and whole body. É, na verdade, o nosso coração envolvendo todo o corpo. And it's hard to imagine that God would receive us with such imperfections, but He desires all of us. E é tão difícil imaginar que Deus nos aceitaria tão imperfeitos como somos, mas Ele realmente quer receber a nossa adoração. Truly, God's mercy is great. Verdadeiramente, a misericórdia de Deus é grande. So Paul makes this appeal, not commanding. Então Paulo, ele faz esse apelo, não ordenando, He's not threatening or warning of punishment, ele não está ameaçando a qualquer tipo de punição, but he makes this appeal to us based on God's mercy. mas ele apela a nós através da compaixão de Deus. Think about it. How has God been merciful to you? Pense a seu respeito, como que Deus tem sido misericordioso para com você. If we take a minute, we can think of the times that God has shown His mercy to us. Se nós formos honestos, nós podemos lembrar de muitas ocasiões em que Deus demonstrou sua misericórdia para conosco. Why? Por quê? Because He loves us. Porque Ele nos ama. Amen. So God in love has given Himself. Deus em amor tem se dado. What about you? E você tem se dado? Are you actively giving yourself to God? Você está diariamente se dando a Deus? This, of course, is for believers. Claro que esse ato é só para os salvos. People who know Jesus as their Savior. Pessoas que já conhecem Jesus Cristo como Salvador. If you don't know Jesus, you can't give Him enough to get salvation. Porque se você não conhece Jesus Cristo, você não tem como se dar a Ele suficientemente. He has done everything for you. Say it again. So He has done everything for you. Ele tem feito de tudo por você. So you simply come in faith to Him. Então você simplesmente pode vir a Ele através da fé. If you don't know Jesus tonight, I urge you to come to Him. Se você não conhece Jesus Cristo nesta noite, eu rogo que você venha a Ele. Say, Jesus, I am a sinner. E diga, Jesus, eu sei que eu sou um pecador. I have sinned against you and I cannot save myself. Eu sei que já pequei contra o Senhor, não consigo salvar a mim mesmo. But I'm coming to you, the righteous one. Mas eu estou me aproximando do Senhor, que é o justo, o verdadeiro justo. Jesus, I trust in you. Jesus, eu confio no Senhor. Receive me into your family Me receba na sua família and make me your own. e me faça sua propriedade. And if you come to Jesus that way, He will receive you and you will be saved from your E sin. se você vier a Jesus desta forma, Ele vai recebê-lo e você será salvo. So what's holding you back? Mas o que está te segurando? If you don't know Jesus, what's keeping you? Se você Coming. não conhece Jesus ainda, o que está lhe impedindo de conhecê-lo? Tonight, if you don't know Jesus, come ask anyone. We'll be glad to tell you of what He's Se done nesta for you. noite você não conhece Jesus, alguns de nós aqui poderíamos lhe mostrar como conhecê-lo. I want to come back to us believers, though. Mas eu quero voltar a falar com os salvos. Because at my times in my life, I have not given myself completely to God. Porque também houve momentos na minha vida que eu não estava dedicado completamente a Deus. How about you? What's keeping you from giving your all to Jesus? E a seu respeito, o que impede você de dar o seu tudo para Jesus? Sometimes it's time. We say, I'm too busy. Muitas vezes o que nos impede é o tempo, né? Nós falamos que somos muito ocupados. Sometimes we say, I'm too young. E às vezes é a nossa idade. Falamos que somos muito jovens. Sometimes you say, I'm too old. Ou às vezes você vai dizer, eu sou muito velho. But Jesus wants us no matter our age. Mas Jesus, ele nos deseja independentemente da idade. Maybe pleasure is keeping us. Talvez prazer seja o que esteja nos impedindo. We think, I want a little fun now. Nós pensamos que queremos um pouco mais de alegria agora. And later I'll get serious for E mais Jesus. tarde eu vou fazer algo sério com Jesus. Or maybe I need some rest now. Eu preciso de descanso agora. But Jesus wants you now. Mas Jesus o deseja agora. Sometimes ambition keeps us from giving our Às all. vezes a ambição é o que nos impede. We say to Jesus, I want to do these things first and accomplish this Nós first. falamos para Jesus, primeiro eu quero alcançar esses objetivos. Goals are good, Alvos são bons, but godly goals are to serve the one true God. mas os verdadeiros alvos espirituais é servir a Deus. So Paul says, Então Paulo diz,
I urge you by the mercies of God Eu rogo pela compaixão de Deus to present your bodies a living sacrifice, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, wholly acceptable to santo e God, agradável a Deus, which is reasonable service. que é o vosso culto racional. How about you tonight? E o que você fará a respeito disso hoje à noite? I invite you to know greater joy, Eu convido que você conheça a alegria maior, to walk with Jesus wholeheartedly. que é andar com Jesus Cristo completamente. He will give you joy in your service. Porque Ele vai dar alegria conforme você o serve. May we all serve Jesus. Que todos nós possamos servir With Jesus all of our lives. com todo o nosso coração. Let's bow in prayer. Vamos orar.